Seja bem-vindo ao podcast Pão e Vinho. Aqui a sua vida será edificada. Para saber mais sobre a nossa família, acesse nossas redes sociais, @Pão e Vinho Ministério. Fique agora com a palavra e até a próxima. Havia plantado um jardim na região do Éden, no Oriente, para os lados do leste, e ali colocou o ser humano que formara. Irmãos, Éden. Quantos sabem o que significa Éden? Se não sabe o que significa, tem uma ideia, não tem? Jardim, não é isso? Então, Deus colocou o homem nesse jardim, nesse lugar, no Éden. Mas o significado de Éden, obviamente, é uma palavra em hebraico. E eu não sou fluente em hebraico, mas eu já estudo bastante hebraico já há bastante tempo e estou tentando aprender. E é importante porque quando a gente entende o significado real da palavra, você consegue pegar todo o conceito da coisa. Então eu quero trazer algo para vocês. Éden, em hebraico, é difícil até para o hebreu compreender. Porque é uma palavra que tem muitas raízes. Mas ele fala de uma planície. Primeiro, o significado de Éden é uma planície. Então é um lugar muito agradável, não é montanhoso. Éden também fala de um lugar de prazeres. Está relacionado com prazer. É interessante porque Éden também, uma das raízes da palavra Éden, fala de um lugar de portas abertas. Olha que interessante, portas abertas. Ou seja, é um lugar muito prazeroso. E quando eu falo de portas abertas, os judeus, aqueles que são mais religiosos, ou melhor, aqueles que são mais místicos, no bom sentido da palavra, porque só existe um bom sentido, não existe um mau sentido no místico, ok? Fiquem tranquilos. Eles dizem que Éden é um lugar onde uma porta se abriu no céu e espelhou o que era no céu na terra, o jardim de Deus. E Deus pôde descer na terra, como ele fazia, que você sabe disso em Gênesis, toda a viração do dia para ficar com o homem. Então Deus descia na terra. Em outras palavras, eu diria que nesse contexto o Éden é a presença de Deus. Está relacionado com a presença de Deus. Um jardim, o homem e a presença de Deus. Então, a primeira coisa que Deus deu para o homem, de acordo com esse versículo, foi a sua presença. Amém? Você pode constatar isso nesse versículo? Eu vou ler de novo, porque a gente leu faz um tempinho. Ora, Yahvé, Deus havia plantado um jardim na região do Éden, no Oriente para os lados do leste, e ali colocou o ser humano que formara. Então a primeira coisa que Deus deu para o homem foi a sua presença. Então, o lugar do homem que Deus fez é na presença de Deus. A coisa mais importante que o homem precisa é estar na presença de Deus. Essa é a característica número 1. Presença de Deus na vida de um homem. Esse é o lugar natural do homem. O homem foi criado nesse lugar. O homem foi dado a ele este lugar, a presença de Deus. Característica número 1. Agora veja que muitos podem achar que o homem precisa em primeiro lugar de uma mulher. Não, o homem não precisa em primeiro lugar de uma mulher. Ele precisa da presença. Antes de eu continuar, eu quero perguntar. Os casados, levantem a mão. Ok, o resto eu entendo que são solteiros. A maioria é casado. Mas tem muita gente nova por aqui. E isso que eu estou dizendo, eu sempre vou relacionar as características do homem e sempre vou trazer a mulher para essa realidade. Porque, na verdade, os dois são um só. A procura do homem sempre vai ser pela mulher e vice-versa. E eu estou falando com homens. Então, tem algumas características aqui que eu vou falar como se eu estivesse falando para um homem que está procurando uma mulher. Mas se você já achou a sua mulher e você não tem essas características, não é tarde. Existe uma palavra que se chama arrependimento, que ela é poderosa. Amém?
Presença. Primeira característica do homem é estar na presença de Deus. Do homem ideal, segundo o conceito de Deus. Eva, a mulher, conheceu Adão no Éden. A mulher conhece o homem na presença de Deus. Pegou? Isso é inerente a ser homem. Estar na presença. E é nesse lugar que você conhece a mulher. Então você não procura uma mulher primeiro. Você procura a presença. Viver na presença de Deus. Como eu disse para vocês, é algo que eu escrevi até à mão. Eu perdi dentro da minha casa meu computador. Depois eu achei hoje, depois que eu tinha escrito tudo. Gênesis 2, agora, verso 15. Está tudo bem aí, irmão? Se não tiver, você dá um grito aí. Aliás, de vez em quando você fala alguma coisa para saber se você está vivo. Então, no verso 15 fala assim: assim, Yahvé Deus, o Senhor, tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para zelar por ele e nele fazer suas plantações. Característica 2. Trabalhe. É o que está dizendo aqui. Eu estou pulando os versículos para chegar nos versículos que Deus dá um direcionamento para o homem. Entre eles tem uma série de coisas sendo ditas. Então você pode depois ler em casa o capítulo 2 todinho e verificar a ordem do que eu estou te falando. Então nesse versículo Deus fala: cultive a terra. Tenha função no lugar que eu te coloquei. Torne as coisas que estão ao seu redor frutíferas. Melhore o ambiente. Está pegando? Note que Deus disse isso apenas ao homem. Não existia mulher ainda, ok? Nós vamos chegar lá. Deus tinha criado o homem, não a mulher ainda. Então, essa ordem é para o homem. Então, antes de o homem ter uma mulher, de novo, ele precisa ter ele precisa ter uma função, ele precisa ter uma missão. Veja as prioridades de Deus, né? Deus quer primeiro você na presença, depois Ele quer trazer para você uma função dentro daquilo que Ele planejou. Aí nós estamos começando a caminhar. É assim que Deus pensa. Aí o homem, na hora que ele foi criado, eu imagino pelo nosso comportamento hoje, nós estamos querendo o quê? Uma mulher. E Deus tem outras prioridades. Quando eu digo trabalho, eu não estou falando de emprego, ok? Entenda. Eu não estou falando de dinheiro. Sabe aquela história que a gente sempre fala que o homem é um provedor? Relaxa. Não é desse jeito que você está pensando. Isso vai acontecer. Fique tranquilo. Mas entenda, fazendo um parêntese nessa história. A provisão financeira, a provisão de recursos para você na sua vida, não vem porque você trabalha. Vem porque Deus tem um propósito. O recurso vem por causa do propósito, não é por causa do trabalho. Nunca foi você. Deus não precisa do seu suor e do teu esforço para poder te dar o que Ele precisa para o plano dEle. Você está enganado, cara. Se você acha que o teu negócio é o teu salário, porque eu sou concursado, eu sou funcionário público, eu tenho um bom emprego, eu tenho estabilidade, eu tenho uma empresa, eu tenho tudo, você não faz nada. Então não é disso que eu estou falando. Estou falando como trabalho, eu estou falando de função. Deixa eu falar para você de novo, vou voltar para o hebraico, tá? Para a gente ter de novo aquela ideia melhor sobre as coisas. A palavra trabalho em hebraico é avod. Trabalhar é abodar. Tá, e daí? E daí que é o seguinte, a palavra trabalho em hebraico é a mesma palavra usada para adoração. Sabia disso? É uma palavra só para as duas coisas, trabalho e adoração. Isso significa dizer que todo o trabalho que você faz na presença de Deus é adoração. E todo o trabalho que você faz fora da presença de Deus é inócuo. É em vão. E agora eu estou falando de trabalho. Entende isso?
A palavra avodá é a mesma palavra usada para o serviço sacerdotal no templo. Que o sacerdote lá, da tribo de Levi, da casa de Arão, faz dentro do templo. O nome daquilo que ele faz, queimar incenso, holocausto, enfim, se chama trabalho, adoração, avodá, que foi o que Deus chamou você para fazer. E tem mais uma coisa, essa palavra em hebraico ela tem um sentido de servir, estar sujeito a, servir como subordinado. Não é para você. Trabalho para Deus não é para você. Entende? Se você for ver direitinho, todo o trabalho para Deus é para Ele. Por isso se chama adoração. No entanto, sempre está relacionado com o outro. Pode ver aí. Todo o trabalho que Deus manda você fazer nunca é para você mesmo. O usufruto disso está no próximo. Às vezes alguém que você nem conhece. O que essa comunidade faz aqui na comunidade? Trabalha para si mesmo? Não. Não. O sementinho é para os filhos de vocês? A princípio não. Haverá um tempo onde os pais dos filhos do sementinho estarão sentados aqui. Isso é o fim de tudo. Mas o trabalho não é para você. Então, a terceira característica do homem ideal, segundo os conceitos de Deus, é um homem envolvido na missão, um homem que sabe a sua função, um homem que trabalha. Amém? Estamos bem até aí? Aliás, essa é a segunda, né? Característica. Desculpa, eu sei contar. Eu só me confundi um pouquinho, eu sei contar. Então é a segunda. Nós vamos para a terceira agora. Glória a Deus, irmão. Tá vivo aí, tá bom? Dá um salve, aleluia aí para você falar que tá vivo, irmão. Os caras estão quietinhos, daqui a pouco eu vejo um dormindo aí, bate a testa no chão aí, velho. SAMU. Não. É. Gênesis 2:15. Junto com o trabalho, tem outra coisa que Deus falou aqui. Se você olhar, ele falou numa ordem diferente. Ele falou primeiro zele, depois faça as suas plantações. Uma coisa está ligada à outra. Então, a terceira característica é zele. Cuide. Proteja. Olha, ao mesmo tempo que Deus dá o trabalho, Ele manda que você cuide daquilo que Ele te deu como missão. Guarde o jardim. Zele daquilo que eu te dou. O homem deve proteger tudo que Deus coloca sob seu cuidado. Essa é uma função do homem. Olha, esse é um dos grandes motivos para você entender por que Deus deu. Cara, tem um irmão aqui que é grande, musculoso mesmo, forte, eu vi. Cadê ele? Ah lá, cara. Irmão, sabe por que Deus deu músculo para a gente? Quer dizer, mais para ele. Né, Flávio? Sabe por quê? Porque você precisa proteger tudo que está sob o seu cuidado. Quando Ele te der uma mulher, Ele quer que você a proteja. Por isso que a mulher não tem a mesma massa muscular, não tem a mesma estrutura óssea, pesada, forte que você tem. Porque essa não é uma função da mulher, essa é a função do homem. No entanto, Deus falou para você proteger o trabalho. Aquilo que está sendo cultivado. Então não é só a mulher, é tudo que Deus te dá, tudo que Deus te confia, você tem a função de proteger. Amém? É bom quando eu pego um papel e eu volto para onde eu estava. Então, a força que Deus deu para o homem não foi para abusar da mulher. Foi para proteger. Toda a força que Deus te dá, não é para subjugar ninguém. Todo o poder que Deus te dá, toda a autoridade que Deus te dá, não é para subjugar ninguém. É para servir, protegendo.
Jesus era sábio, né? É sábio, né? Quem quiser ser grande no reino, que faça o quê? Sirva primeiro. A ordem da cultura do céu ela é inversa. Se chama contracultura do reino. É um parêntese, né? Que eu estou fazendo aqui no que eu estou falando. É a contracultura. Bem-aventurados os humildes, porque eles herdarão a terra. Espera. Nesse mundo que eu vivo, feliz é quem tem com o quê? Porque ele pode ter a terra. Mas a cultura de Jesus é: bem-aventurado quem não tem com o quê? Porque ele terá tudo. Essa é a contracultura do céu. Você é forte? Proteja o mais fraco. Amém? Beleza. Característica número 3 do homem. Ideal, segundo os padrões de Deus. Proteja, cuide de tudo que Deus lhe confiou. Eu preciso falar sobre um outro aspecto dessa questão do homem ter a função de proteger. Lembre-se, Deus não criou a mulher ainda, tá? Nesse versículo. Deus falou com o homem. Não existia mulher ainda. Quando ele fala também sobre proteger a mulher, ele está falando do homem ser a cobertura da mulher. Porque quando você protege, você não cobre. Então, o homem como cobertura da mulher faz algo acontecer. A mulher produz o que ela precisa produzir debaixo da cobertura do homem. Quer ver? Vamos mudar de Gênesis, vamos lá para 2 Coríntios. Rapidão. Eu já falei uma vez e vou falar de novo. Comigo, se você não aprender de Bíblia, pelo menos folhear você vai. Então vamos lá. 2 Coríntios. É segunda não, tá? É primeira. Coríntios 11. Glória a Deus. Quem já achou, fala amém. Oh meu Deus, eu não. Aí quando você achar o 11, você vai lá para o versículo. Nós vamos ler os seguintes versículos, tá? 3, 4, 5, 7 e 9. Esqueci até o livro que eu estava procurando. Tenha paciência comigo, meu irmão. Vamos lá. Versículo 3. Eu achei esse trecho um pouco difícil de compreender, mas agora eu não acho mais. Vamos ver se vocês vão achar a mesma coisa. Fala no versículo 3 assim: entretanto, desejo que entendais que Cristo é o cabeça de todo homem. Amém? Cristo é o cabeça de todo homem. O homem, o cabeça da esposa. E Deus, o cabeça de Cristo. Pegou? Vamos para o versículo 4. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, desonra seu cabeça. Quem é o cabeça do homem? Quem é que cobre o homem? Eu preciso cobrir minha cabeça? Eu já tenho cobertura. Beleza? Então aqui nós entendemos. Versículo 5. E toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra sua cabeça. Espera aí. Então já a mulher é o contrário. A mulher, se ela ora ou profetiza, ela precisa fazer isso de cabeça descoberta. Quem é o cabeça da mulher? Você entendeu agora? Ela precisa honrar o cabeça. Então ela descobre. Você pegou? Vamos lá para o versículo 7. O homem, contudo, não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e a glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem. Você entendeu? Não entendeu nada? Vamos fazer um exemplo prático. Eu sabia que a gente chegar até aqui ia estar todo mundo meio confuso ainda.
eu preciso de um voluntário grande. Pode ser você mesmo aqui, por favor? Né? Vou fazer assim. Vou fazer aqui no corredor. Como é que é o nome do irmão mesmo? Eu falei com você. Remo, aqui, Remo. Aqui na frente, por favor. Voltado para lá. Agora eu preciso do irmão um pouco menor do que o Remo. Quem vai ser? Pronto, manda. É isso, pouco menor. Perfeito. Perfeito. Não, nós estamos... Eles entenderam direitinho lá. É pouco menor só. Não tem problema não. Agora é o seguinte. Você fica aqui do lado do Remo, mas bem alinhadinho, ombro com ombro aqui, ó, certinho. Beleza. Eu preciso de um outro agora pouco menor do que o Felipe. Sidney, cadê o Sidney? Assim, os caras avacalham, cara. Eu tô de boa fazendo exemplo, porque os caras avacalham. Não, gente, para, gente. Ô, Sidney. Ó, retinho, todo mundo retinho aqui, beleza? Agora eu preciso de um homem de qualquer tamanho. Escolham agora. Porque agora... É o Léo. Cadê o Léo? Léo, cadê? Léo, por favor. Por favor. Pronto, beleza. Eu vou parar por aqui. Eu podia colocar mais uma galera aqui, mas eu vou parar por aqui. Agora todo mundo aqui, vocês aqui, ó, dá uma alinhada mesmo, alinhada. Se eu passar um... O que eu fiz aqui? Tudo bem, desculpa. Se eu passar uma linha aqui, tá todo mundo alinhadinho. Beleza? O Remo é o Pai, é Deus. Ok? O Felipe é Jesus. É o Cristo. O Sidney é o marido. É o homem. Gente, é uma reunião de homens, pô. É só uma reunião de homens, calma. Eu podia pedir para uma mulher, mas nós não temos disponível no momento, ok? Só isso, nada a ver. Beleza? Tranquilo. Agora vamos entender aqui uma coisa aqui. Esse cara aqui, ele muda. Ele muda o comportamento dele, ele hoje é uma coisa, amanhã ele é outra. Não, esse cara é Deus. Ele não muda. E esse aqui, ele muda? De forma alguma. Agora esse cara aqui, ele pode mudar? Pode. Chega um passo para trás, por favor. Mais um. É porque o passo do cara é pequeno. Agora vamos lá. Esse cara, a Bíblia está dizendo que ele é o cabeça desse. Ele cobre e comanda esse. Ele protege esse. Esse cara aqui, ele é o cabeça daquele. E ele protege e comanda aquele. Certo? Se esses dois estão sempre alinhados e esse aqui desalinhou daqui do alinhamento, sobrou a mulher. Desculpa, sobrou o nosso amigo, representando a mulher. E ele perde o contato com o cabeça do homem. Ele perde o contato com Cristo. Se o homem se desvia do propósito de Deus, ele perde toda a família para baixo dele. Essa aqui pode continuar alinhada, mas ela perde o contato com o pai e com o filho. Você entendeu? Volta para o lugar, alinha, por favor. Agora, você dá 2 passinhos para trás. Esse cara não muda. Esse cara não muda. Esse cara não muda. E esse cara permanece fiel, como Cristo, como cabeça dele. Mas a esposa, representada pelo nosso amigo, é uma representação só. A esposa, ela desalinhou. Quem é que fica abaixo da esposa? Você entendeu? Seus filhos não têm mais contato com o pai, nem com o filho, nem com o Pai Celestial. Você entendeu agora o que é a questão da cobertura e da proteção? É nesse sentido que eu queria dizer. Pode voltar para o lugar de vocês. Todos os homens que vieram aqui. Obrigado, viu, gente? Eu acho que agora a gente conseguiu entender a questão do cuidado e da proteção, e a importância do cuidado e da proteção, e saber que a mulher, coberta pelo homem, ela ora,
ela profetiza, ela é pastora. Porque nós temos Instagram. E o Instagram está atacando a gente lá. Tá ou não tá? Ataca a gente lá. Tem hora que você fica confuso, cara, até com as verdades da palavra. É tanto crente falando errado, coisas da palavra que a gente já sabe que é certo, que a gente duvida da gente mesmo. Ah, mas não tem mulher pastora. Bota um véu na cabeça dela. Bota um homem cobrindo essa mulher de verdade, para você ver se ela não é uma pastora. Ah, é? Ou se é. Até na Bíblia tem várias. Vamos parar com isso. Amém aqui? Todo mundo entendeu isso? Então, meu irmão, terceira característica do homem ideal, segundo os padrões de Deus: cuide, proteja, sobretudo a mulher. Agora você entendeu por quê? Porque essa cobertura vai dar continuidade à família, que é um projeto de Deus. Amém? Tá bom, estamos indo bem. Vamos agora voltar para Gênesis. Gênesis 2, de novo, agora no versículo 16. Eu aproveito para tomar aquela aguinha. Glória a Deus, irmão. Dorme não. Fica aí. Vem comigo. Versículo 16. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem. Comerás livremente o fruto de qualquer espécie da árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza morrerás. Deus deu uma ordem. Deus deu uma palavra. Deus deu uma palavra para o homem. Vou falar de novo. Deus deu a palavra para o homem. A mulher ainda não existia. A mulher ainda não estava na jogada. A orientação que Deus deu para o homem foi: não coma do fruto dessa árvore. Não coma. Certamente morrerás. Aí eu te pergunto, a mulher não existia, ela tinha como saber? Só se o homem... Beleza. O homem recebeu a palavra. Ele precisa transmitir a palavra. Ele precisa ensinar a palavra à mulher. E à sua família. Está relacionado com isso que nós dissemos aqui. Eu vou repetir. O irmão estava falando aqui sobre isso. Você falou sobre isso aqui. Sobre algo que você profetizou para a sua vida, que você deveria ensinar aos seus filhos sobre a palavra. Você falou isso aqui. Isso é poderoso, porque isso é uma das 4 características que o homem, segundo o padrão de Deus, precisa ter. Ele precisa ser capaz de transmitir e ensinar a palavra que Deus deu. Cara, abre aí em Deuteronômio 6. Deuteronômio já é um livro difícil de abrir, né? Para alguns. Tipo eu. Deuteronômio 6. Vocês devem conhecer Deuteronômio 6 de outros lugares. Né? O judeu, eu tive que me aprofundar na cultura hebraica. Eu me aprofundo na cultura hebraica. Por um motivo, Deus criou um povo. Deus desenvolveu uma história com esse povo. E Ele escondeu o seu modo de ser nesse povo. Então eu preciso investigar a forma de viver desse povo, que eu vou desvendar muito de Deus aí. Deuteronômio 6 é onde fala: ouve Israel. Shema Israel. Adonai Eloheinu. Ouve Israel, o Senhor é teu Deus. E o judeu, ele é ensinado nisso do dia que ele nasce até o dia que ele deixa a casa dos pais. Shema Israel, Adonai Eloheinu,
Adonai Errad. Baruch Shem Kavod Mahoto Leolam Vaed. Ele recita, todo judeu, isso pelo menos 3 vezes por dia. Pelo menos 3 vezes por dia. Em qualquer situação. Sabe por quê? Porque lá em Deuteronômio 6, versículo 9, está escrito assim. Vai no versículo 9. Tu escreverás as palavras do Senhor nos umbrais da tua casa e em teus portões. Eu vou ler antes, vou ler do 6, desculpa, tá? 6, Deuteronômio 6. Que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Tu as ensinarás com todo zelo e perseverança a teus filhos. Conversarás sobre as Escrituras quando estiveres sentado em sua casa. Amém aí, Samuel? Quando estiveres andando pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares. Também atarás essas palavras como um sinal na tua mão, em teu braço, e as prenderá à tua testa como tefilim, filactérios. Tu escreverás as palavras do Senhor nos umbrais da tua casa, nos portais de entrada da tua porta, da tua casa, e em teus portões mesuzotes. Já foi na casa de um judeu? Ou você já viu em algum filme, em algum lugar, que toda vez na entrada da porta da casa de um judeu tem um rolinho, uma caixinha, algo escrito no umbral da porta? Ali está escrito essa palavra. Porque ele cumpre isso até hoje. Só que ele cumpre mais, ele cumpre isso que eu te falei, ele ensina para os filhos. Cara, deixa eu te falar. Você precisa ensinar a tua mulher e os teus filhos a palavra. Esse papel não é do pastor. Esse papel não é do irmão da igreja. Esse papel é seu. Esse papel é seu. O desenho de Deus para uma família é este: um pai que está ligado ao filho, que está ligado ao pai, refletindo a figura do pai para a família, ensinando essa família no caminho, na palavra. Sabe quando a gente fala assim, honrará teu pai e tua mãe? Sabe aquela palavra honra? A gente sempre fala que honra está relacionado com bajulação, né? Você é maravilhoso. Isso não é honra segundo o conceito de Deus. A palavra honra em hebraico está relacionada com o peso de glória que um rei traz de volta de uma guerra carregando os despojos. Ou seja, resumindo, honra está relacionado com aquilo que você carrega. Quando fala, filhos, honrem aos pais, está falando assim, filho, lembra que seu pai te ensinou? Faça. O nome disso é honra. Pegou? Viu como é diferente? A gente pensa que honra é bajulação. Não é. Honra é respeito pelo que o mais antigo, o que está cobrindo, o responsável carrega. Essa responsabilidade de ensinar é sua. Ensine, transmita a minha palavra, a minha ordem, Deus está dizendo. Deus falou isso no Éden para o homem, antes da mulher existir. Eu vou me estender um pouquinho mais nessa questão. Vou pegar algo que não estava planejado, mas eu me lembrei agora e eu acho que é importante. Eu vou falar sobre Jó, rapidamente. Lembra de Jó? Claro que lembra. Claro que lembra. Vamos abrir em Jó? Eu já falei. Tu pode não aprender nada, mas tu vai folhear. Mas vai aprender. Eu aprendi. Estou aprendendo. Mas eu não acho, Jó. Quem já achou, fala amém. E começa a orar por mim. Vou chegar lá, minha gente. Vou chegar lá. Essa Bíblia aqui é novinha. Achei. Essa musiquinha fica rolando aí sem ninguém tocar, é? É do céu mesmo isso aí.
Eu acho. Jó 1. Próxima vez eu marco esse troço, mas esse aqui não estava não, tá bom. Jó 1. Vocês me dão um tempinho? Eu vou ler do 1 até o 5. Tá? Quem tiver com sono pode levantar, tomar uma água. Dá um glória a Deus aí. Jó 1. Havia um homem na terra de Uz, e seu nome era Iov, Jó. Ele era um ser humano bom, honesto, justo, amava respeitosamente a Deus e evitava praticar o que era mal. Jó era pai de 7 filhos e 3 filhas. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Tinha também muitos servos a seu serviço. Era o homem mais rico entre todos os habitantes do Oriente da sua época. Era o bichão mesmo, Jó. Seus filhos costumavam visitar uns aos outros e cada vez um deles preparava um banquete. Seus filhos visitavam uns aos outros e cada vez um deles preparava um banquete e mandava convidar suas 3 irmãs para comer e beber com eles. Assim que passava o período das festas e banquetes, Jó os mandava chamar e fazia com que se santificassem por meio dos ritos de purificação. Jó levantava-se ao romper da aurora e oferecia holocaustos, isto é, sacrifícios completamente queimados em nome de cada um de seus filhos. Ele oferecia sacrifício em nome de cada um de seus filhos. Ele pensava assim, Jó pensando, talvez meus filhos tenham pecado, ainda que no íntimo de cada um, e assim blasfemaram contra Deus e seus corações. E era assim que Jó vivia e procedia. Jó era justo, cara. Jó era top, Jó era bom. Jó era legal. Jó era tão legal que se você for ver no capítulo 2, logo no início, você lembra que Satanás chega na presença de Deus, junto com uma galera de anjos lá. E Deus perguntou, onde é que você vem? Ele fala, vim de rodear a terra. Falei, você viu lá, meu servão Jó? Acabei de ler. Bom, né? Ele falou, é bom, mais ou menos, né? Deixa eu tocar nas coisas dele. Deus falou, tá, só não mata ele. Você sabe o resto da história. E aí eu tenho uma pista para mim aqui do que foi que justificou essa Deus deixar Jó passar por esse quebrantamento grande que ele passou, né? Vou lembrar vocês, ele perdeu todos os filhos, todas as filhas, todos os animais, todas as propriedades. E Jó ficou numa situação deplorável. Eu não vou contar o livro de Jó aqui, que não é essa a questão. A questão é a seguinte, Jó era próspero. Jó era próspero. Os filhos deles, eles usufruíam dessa prosperidade do pai. E os filhos deles festejavam juntos e banqueteavam nas datas de festas, as festas bíblicas. Por isso Jó tinha 7 filhos, e são 7 festas bíblicas, e cada festa um filho fazia festa na casa. São as 7 festas. Chamava as irmãs, eles se reuniam lá e tudo. E o que Jó fazia? Depois passava a festa, né? Se reuniu religiosamente. Por que a gente é religioso? Porque nós vamos na igreja, né? A gente canta, a gente chora aqui, irmão. A gente dança, aleluia, oferta. A gente oferta, a gente é bom mesmo, bichão nós. E a gente faz tudo isso, a gente é religioso, então a gente cumpre a parte religiosa. Mas Jó, ele era realmente um cara bom. Ele deixava os filhos lá, ele ensinou a parte religiosa para os filhos, aí ele saía, ia lá, no altar de Deus, do Eterno, e sacrificava por ele e pelos filhos. A gente lê isso e acha muito bonito, né? Só tem um problema. Você não pode sacrificar pelos seus filhos. Não. Isso que Jó estava fazendo é o que chama de sacerdócio. É o tal do avodá. É o trabalho. É a adoração. Jó ensinou os filhos dele a serem religiosos. Mas Jó não estava ensinando para a próxima geração o sacerdócio. Ensina a minha palavra. A minha palavra foi essa. Eu acabei de mostrar para vocês quem é o cabeça
da casa é o homem. Quem é o cabeça do homem é Jesus. Quem é a cabeça de Jesus é Deus, é o Pai. A comunicação está entre esses três, saibam disso. E a função do homem é comunicar isso à família. Ele precisa comunicar à mulher, e a mulher os filhos. Provérbios 31. A mulher que edifica a casa. Ficaria grande isso aqui se eu fosse falar tudo isso. Então vamos pegar o rumo aqui. Então, irmãos, Jó estava deixando de ensinar os filhos a sacrificarem. Olha só, eu tenho aqui, para mim, que o negócio devia acontecer assim. O que Deus quer é que a gente ensine aos nossos filhos uma vida de entrega e sacrifício no altar de Deus. Enquanto o filho ainda é pequeno, o pai leva o filho junto para sacrificar. O filho fica lá, olhando o pai sacrificar. Cara, na hora que você está lá, adorando, em casa, que você faz lá no seu quarto, de porta fechada, deixa teu filho ver. Você chorando lá. Deixa ele ver que você é fraco, que nem tudo vem de você. Deixa ele apontar o pai. Deixa ele ver você chorando, lendo a palavra, adorando. Teu filho pequeno, ele vai ver. Deixa ele ver você de joelhos. Ver que você não é toda fonte de segurança e poder. Tem uma fonte por trás de você. Ele precisa aprender isso. Então, quando o filho fica maiorzinho um pouquinho, ele começa a participar no sacerdócio contigo. Tem pais aqui que já estão provando disso também, né? Dos filhos já ficando maiores um pouquinho, com mais consciência, pré-adolescente, por ali assim. Aí o que esse cara faz? Ele vai, o pai vai sacrificar, o filho vai carregando lá a lenhazinha também, né? Deixa ele ler a palavra contigo. Bota ele para orar contigo, chorar contigo, se quebrantar com você. Porque, deixa eu te falar uma coisa. Você fazer isso aí lá com a porta do quarto fechada é facinho. É ou não é? Pode parecer que é difícil. Você sai de lá achando bonzaço. Quero ver você fazer isso com os teus filhos. Mas é poderoso. Quando o filho já está maior, deixa ele começar a entregar o sacrifício sozinho. Aí você para lá e fica olhando. Olá. Não é isso, Flávio? Olá. Queimando no altar. Esse é o desenho de Deus. Você ensinou. Jó não ensinou. Jó teve que passar por tudo isso. Chance perdida. Reseta tudo. Jó 42, versículo 10. E Deus restaurou a sorte de Jó quando este passou a orar pelos seus amigos. Olha que doido. O cara começou a orar pelos outros, Deus restaurou a vida dele. Aí, versículo seguinte. E Deus restituiu a Jó o dobro de tudo que ele antes possuíra. Ele teve uma nova chance, ele teve que passar por esse quebrantamento de Deus, esse ensinamento, saber que ele precisa ensinar a próxima geração. Tá bom, Jó passou a ter o dobro dos animais, passou a ter o dobro das propriedades, e na Bíblia diz que Jó passou a ter 7 filhos e 3 filhas de novo. Engraçado que era o dobro de tudo que antes possuíra, né? E fala que Deus deu para ele de novo 7 filhos e 3 filhas, mas não era o dobro. É porque as almas não deixam de ser almas. Elas estão vivas ainda. Ele continua tendo 14 filhos e 6 filhas. Amém? O que eu quero dizer aqui para você é que você precisa, como homem, entender que você tem a função de transmitir a palavra que Deus deu. Você precisa transmitir o sacerdócio para a próxima geração. Você precisa transmitir a palavra de Deus para a sua mulher. Quem dá o direcionamento para casa é a mulher. Isso é ser provedor. Você entendeu agora? Quando a gente fala do homem ser o provedor da casa, nós não estamos falando de dinheiro, não.
do seu trabalho que traz muito dinheiro para casa, não. Nós estamos falando de um homem que sabe a sua missão em Deus, colabora com o propósito de Deus e dá direção para casa e cobertura para a mulher crescer na direção. Você, meu irmão, insemina, ela gera. É ou não é? Já viu o homem gerar? Não. Já viu mulher inseminar? Não. Entendeu qual é a função? Você dá direcionamento. Essa, meu irmão, é a quarta característica de um homem segundo o padrão de Deus. Um homem que sabe passar à frente a mensagem. Passar à mulher e à família a ordem que Deus deu. Passar a palavra. Amém? Ele conhece a palavra. Ele está apto a transmiti-la. Agora, por fim, vamos terminar, né? Vamos lá. Por fim, Gênesis 2, 22. Lá vou eu folhear a Bíblia de novo. Volta para lá. Que Gênesis é bem facinho. Bíblia eletrônica é bom demais, né, irmão? Gênesis 2, 22. Abacuque. Já estou lá. Dois, 22. E nós vamos terminar. Tenha fé. Glória a Deus. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus modelou uma mulher e a conduziu até ele. Aleluia. Finalmente. Deus deu ao homem a mulher. E o homem estava procurando a mulher desde o início, né? O cara ficou adulto e bonitão, começou a pintar o cabelo no espelho. Meu filho tem 12. Davi não penteia o cabelo ainda. Tá nem aí. De vez em quando, acho que ele, né, dá uns traços assim de que ele pensa assim, eu tenho que ficar bonito, né, as meninas, né? Aí ele vai lá e dá uma penteada. Mas é só de vez em quando. Estou falando disso, sabe? Quando o cara se apruma como homem, primeira coisa que ele já pensa, mulher. Olha o caminho que o cara precisa percorrer para chegar lá, irmão. Olha as prioridades de Deus na vida, cara. Aí eu te pergunto, a que homem Deus deu a mulher? Ao homem que está na presença dele, trabalha, está trabalhando, que pode prover a mulher de objetivos, ele pode protegê-la, ele pode lhe ensinar a palavra que Deus deu. Olha, se um homem não tem essas características, é melhor que ele fique sozinho, até passar a tê-las. Está ouvindo? Se o homem não tem essas características, essas 4 características ainda, fique só, até tê-las. Busque tê-las. Você vai evitar sofrimento para ambos. Você vai se ferir, você vai ferir outra pessoa. Eu não estou falando de homem imaturo, não. Eu estou falando de homem. Não tem a ver com idade, não. Tem a ver com conhecer. A gente precisa conhecer isso aqui. Esse é o ensino. Olha, isso aqui é sabedoria de Deus. Esses são pré-requisitos para que uma união, um matrimônio dê certo. É tão poderoso isso aqui, que mesmo que homem e mulher sejam incrédulos e sejam um casal, sigam esses preceitos, eles vão ter bons frutos. Porque as leis de Deus estão acima da sua crença. A gente é muito religioso, né? Isso é fato. Eu vejo casais que não conhecem a palavra de Deus, mas alguém passou esses valores para eles e eles têm frutos, bons frutos. Cadê o outro papel? Então, onde o homem conhece a mulher? Na presença. Onde é que você está procurando mulher, cara? Não se trata de um lugar.
Você pode procurar em qualquer lugar, desde que você esteja na presença. Ah, você tem que procurar a mulher na igreja. Eu vou repetir para você, cara. Você precisa estar na presença. Deus vai te apresentar a mulher. Esse é o lugar que você precisa estar. Você precisa estar na presença. Parece que pegou aí, né, irmão? O irmão ficou cheio do Espírito. O homem conhece a mulher na presença de Deus. A mulher encontra o homem que está na presença de Deus. Amém? Reflete aí, irmão. Eu queria que você agora refletisse mesmo. Agora é o momento assim, onde a mensagem, você vai pensar assim, é comigo. Né? A gente ficou introspectivo, a gente riu, mas teve um conteúdo. Aí eu pergunto para você agora, analisa aí, cara. Procura analisar. Como eu disse, se você já é um homem casado e você não tem essas características, arrependimento. Procura analisar aí você sendo casado ou não, então. Eu tenho essas características. Eu tenho buscado ter essas características, porque se eu não tenho, eu preciso buscar. Agora, se eu busco a presença de Deus, eu permaneço na presença de Deus? Analisa aí. Eu sei qual é a minha função em Cristo. Cara, eu sou crente. Eu já me converti, eu gosto do ambiente, é bom, eu sei que é bom. É bom, vou lá, o pastor dá uma palavra legal, o irmão também, a gente abraça, a gente canta, é joia, cara. É muito legal. Mas eu sei qual é a minha função em Cristo? Eu sei para que Deus me chamou? Né? Porque às vezes você acha que o trabalho que você faz não tem a ver com a sua função em Cristo. Ou pior, às vezes você acha que a sua função em Cristo é uma função eclesiástica. Eu vou ser pastor, então, não é isso? Você está falando? Não. Às vezes teu chamado é ser bombeiro, encanador, eletricista. Teu sacerdócio está aí. Deus hoje está me usando consertando carro antigo, cara. Então a galera lá. Eu estou no meio dos doidos lá, cara. Eles são tudo tatuado. Vocês estão com medo de mim? Vocês não viram eles? Né, seu Evaldo? Seu Evaldo vai lá na oficina. Lá é uma família. Nós somos 9 homens trabalhando, uns 25 mil ratos. A gente não consegue acabar com eles. Eles estão lá no meio da gente, os carros antigos. Mas lá é o meu sacerdócio. Lá eles veem um cara que é tatuado igual eles, que é barbudo igual eles, mas lá eu aprendi uma coisa com esse cara aqui um dia. Faz tempo. Não sei nem se ele lembra disso. Mas lá, cara, eu sou o que eu sou em casa, eu sou o que eu sou aqui, eu sou lá. O que eu sou lá, eu sou aqui, eu sou na minha casa. Eu não tenho 3 pessoas não, cara. O que o Flávio falou para mim um dia assim, meu negócio agora é a verdade. Eu não vou deixar de ser amigo, não vou deixar de fazer nada para você ser meu amigo, e nem vou fazer nada para você ser meu amigo também. Eu sou o que eu sou. Você não lembra disso? Porque não era para você, era para mim. Entendeu? Então o teu sacerdócio, você precisa descobrir em Deus quem você é só, cara. Então não é uma questão de lugar, é uma questão de pertencimento. Quem eu sou em Cristo? Se você sabe quem você é em Cristo, qual é a sua função, você pode estar em qualquer lugar, meu amigo. Qualquer lugar. Eu estou nesse qualquer lugar hoje em dia. Onde me chamam eu vou. Vamos lá, estou meio dos dois lá, vamos andar de moto, vamos. Estamos andando de moto. Para no seu ônibus e falou assim, pastor, faz uma oração. Ah, meu amigo, eu faço na hora.
mesmo não sendo pastor. Analisa aí, meu irmão. Eu tenho agido conforme o que o Senhor planejou para mim, para a minha vida? Isso está relacionado com a questão da função. O que eu faço, o que eu produzo, é do agrado do Senhor? O Senhor deu uma ordem e fala: produza, faça as suas plantações. Estou fazendo direitinho? Não é só quando eu me tornar santo que eu vou fazer isso. Quando é que é esse santo, Deus? É porque eu não estou sabendo. É agora, irmão. É agora, o que tu faz é agora. O negócio é que a gente é muito religioso, lembra de Jó? O negócio é que a gente é muito religioso. A gente acha que estar dentro do plano de Deus significa: vou ser pastor. No mínimo um obreirão. Ah, vou. Ó, por baixo eu vou tocar uma bateria, ou um baixo, ou um... Vou. Então, se não der, eu vou menos fazer sopa para o povo. Não tem a ver com isso. Isso é serviço, normal. O teu sacerdócio está no descobrir quem você é em Cristo. Qual é a tua função? O que eu faço, o que eu produzo, é adoração para o Senhor? O meu trabalho é adoração, Senhor? Eu tenho zelado do que o Senhor tem me confiado? O Senhor me dá, eu cuido? Eu zelo? Ou eu acho que é meu e trato de qualquer jeito? Né? Tem um grande pastor que fala muito nas nossas vidas, que ele fala que o cara não pode usar a unção como perfume. Né? O Zé Hermínio fala isso, né? Deus te dá, Deus te confia, você em vez de zelar, você usa como perfume. Bom demais. Não é para mostrar para os outros não, irmão, é para servir. Eu tenho usado minha força para proteger ou para subjugar pessoas? A minha influência, o que eu sou. Eu tenho transmitido a sua palavra? Eu sei a sua palavra? Essa é uma pergunta boa de fazer. Eu sei a sua palavra? Porque sou eu que tenho que saber. Irmão, aquele negócio que está lá em Mateus não é brincadeira não, cara. Você vai lá para dentro da tua casa lá, fecha a porta do teu quarto, vai lá no secreto, meu amigo. Ali, meu amigo, ninguém é de ninguém, cara. Você vai pro chão ali mesmo, você fala o que você não fala nem para você mesmo na frente do espelho, e aí você vai na Bíblia e fala assim: eu não entendo nada disso aqui e eu quero entender. E ele te insemina, pá. E você passa a entender, porque é contigo, velho. Não é um curso na internet, não é um bom livro que alguém te indicou, não é a pregação do pastor. Não, aqui tem escola dominical? Não, vocês são parede preta. Enfim, não é o culto de ensino que vai te ensinar isso. Eu estou aqui, cara, eu peguei e li alguns versículos, conversamos algumas coisas, eu só estou lançando uma semente. O resto é contigo, cara. O que tu vai ensinar para os seus filhos? E aí, Samuel? O que nós vamos ensinar para os nossos filhos? Aliás, eu falei de Jó aqui, que ele devia ir lá sacrificar, ele devia deixar os filhos, a gente devia deixar os filhos verem a gente chorar na presença de Deus, se derramar no altar do Senhor. Agora a pergunta é: eu faço isso? Porque seria muito legal ver meu filho fazer um dia, mas eu faço isso? Está entendendo? Eu quero dizer, irmão, a mensagem ela é pessoal, é contigo, é comigo, é com a gente. Então, vários momentos quando eu estou falando aqui, corta em mim. Eu não estou falando do que eu sei, sou mestre e doutor e estou ensinando vocês não, irmão. Não. Eu tenho ensinado o que o Senhor ordenou na minha casa. Essa é uma pergunta. Eu tenho procurado estar apto a repassar a sua mensagem, que é isso que eu falei. Então, meu irmão, vamos assumir a responsabilidade de ser homem. Hombridade para Deus é isso aqui. Beleza? É
Pecado grande não ser homem diante de Deus. Para o cumprimento do propósito eterno de Deus, nós precisamos de homens, segundo o padrão ideal de Deus. Essas não são todas as características, não, são algumas. Eu peguei só as primeiras, as 4 primeiras. Gênesis, só as 4 primeiras. Presença, amém? A presença de Deus é o início de tudo.